Um computador normalmente é composto por um conjunto de hardware, incluindo seus periféricos. Qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico? Letra A, monitor. Letra B, leitor de digitais. Letra C, impressora. Letra D, CPU. E a letra E, teclado. Pessoal, para entender bem certinho essa questão, nós temos que entender exatamente qual é o conceito de periférico. Olha só comigo aqui. Quando nós imaginamos um computador, nós podemos imaginar o computador com um processador. O processador do computador é conhecido tecnicamente como CPU, isto é, a unidade central de processamento. É o centro, é onde os dados serão processados de forma centralizada. Se a sigla CPU significa unidade central de processamento, é porque ele não é periférico, ele é hardware, parte física, mas periférico não. Porque periférico é aquilo que está na periferia da CPU, que está ao redor do centro. Percebe? CPU é a unidade central de processamento, por isso eu não posso chamar CPU de periférico, ele é o centro do processamento dos dados. Agora, existem aqueles periféricos chamados de periféricos de entrada, que são assim chamados porque enviam dados para a CPU processar. Existem também os periféricos de saída, que são aqueles que recebem dados que a CPU já processou. Existem também os periféricos de entrada e saída que realizam as duas operações. Além disso, a CPU também se relaciona com operações de entrada e saída em relação às memórias. Como exemplos de periféricos, nós podemos dar leitores de impressão digital, teclado do computador, o mouse, o scanner, microfone, touchpad. Todos esses são exemplos de periféricos que enviam dados para a CPU processar. Aí a CPU, que é o centro, que não é periférico, processa esses dados e envia esses dados para os periféricos de saída, como o monitor, a impressora, caixa de som, todos esses periféricos de saída, porque estão dando saída às informações que já foram processadas pelo centro, quer dizer, que já foram processadas pela CPU. Um outro ponto importante é que alguns periféricos podem realizar a função de entrada e saída simultaneamente, como um monitor touchscreen, que envia dados para a CPU processar porque tem toque na tela, e também recebe dados que já foram processados. Outro caso é a impressora multifuncional, que costuma ter, além de impressora, que é periférico de saída, também scanner, que é periférico de entrada. Portanto, uma impressora multifuncional também é periférico de entrada e saída. Mas a CPU, vou repetir, não é periférico, ela é o centro. Periférico é o que está ao redor do centro, é periferia. Quer dizer, aquilo que envia dados para a CPU processar, periféricos de entrada. O que recebe dados que a CPU já processou, periféricos de saída. A CPU, repetindo, é o centro, ela é um hardware, claro, parte física, mas periférico não é. Portanto, se a questão pediu qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico, com certeza a nossa resposta aqui se enquadra na letra D de Dinamarca. CPU não é periférico. O monitor é um periférico de saída. Quando for touchscreen pode ser de entrada e saída, leitor de digitais é um periférico de entrada, a impressora é um periférico de saída, quando for multifuncional é de entrada e saída, e o teclado também é um periférico de entrada. Então o único que não era periférico aqui, de fato, a CPU, a unidade central de processamento ou o processador do computador. D de Dinamarca, a resposta correta.